grande alegria rever alguns irmãos, conhecer outros. O importante é fazer parte desta família maravilhosa do nosso Deus. Aproveitando que os irmãos encontram-se em pé, nós queremos ler o texto bíblico e usaremos esta noite para a ministração da palavra do nosso Deus, segundo o livro de Reis, capítulo de número 21, versículos de 1 a 9. Eu vou ler, peço a gentileza dos irmãos de acompanharem, e assim nós ganhamos tempo e produzimos o efeito na expectativa que Deus fale conosco poderosamente. Segundo o livro de Reis, capítulo 21, versículos 1 a 9, eu vou ler. Estou aqui com a Bíblia Thompson, talvez a versão um pouco diferente, mas os irmãos, por favor, acompanhem. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Também levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel. Adorou a todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez passar o seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos e adivinhação, tratou com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Também pôs uma imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa do Senhor, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não mais farei andar errantes os pés de Israel da terra que dei a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que eles tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não deram ouvidos. Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Amém? Amém. Por gentileza, podem assentar-se. Meus queridos irmãos, a história da humanidade está eivada de homens maus. A cada momento que nós pudermos acompanhar trechos da história da humanidade, nós vamos encontrar homens perversos, nações perversas. E estes homens maus, vamos tomar alguns aqui como um pequeno exemplo. Quem já não ouviu falar de Judas o Iscariotes? Quem não ouviu falar de Nero, grande imperador romano? Vamos sair da Idade Antiga, vamos chegar mais perto aqui. Quem não ouviu falar de Hitler? Quem não ouviu falar de Saddam Hussein? Quem não ouviu falar aqui dos Ayatollahs? Quem não ouviu falar aqui de Osama Bin Laden? Em qualquer momento da história, nós vamos encontrar homens maus. E o grande problema destes homens maus é que eles sempre conseguem agregar seguidores. Seguidores estes que muitas vezes fazem com que o mal daquele homem
desamparado na maldade daquele homem, e eles perseguem e perseveram em maldades piores ainda. É claro, irmãos, que com a nossa mente cristã, nós sempre imaginamos que há uma saída para estes homens maus, que há uma esperança para a humanidade, através da pregação da palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor é um bálsamo. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor é como um martelo que quebra a pedra mais endurecida. Comumente cristã, então, nós imaginamos só uma saída, a pregação da palavra para estes homens, e com certeza estes homens se corrigirão, mudarão o seu comportamento e mudarão as suas atitudes. Mas com a nossa mente humana, muitas das vezes nós falamos assim: não tem jeito, para estes aí não tem saída. É muito comum nós nos apegarmos mais à nossa mente humana, e essa nossa mente humana que diz que não há possibilidade de mudança de um ser com esta formação. E nós então chegamos ao ponto de dizer: eu desisto dele, eu abro mão desse, não tem mais jeito, não tem mais saída. E em alguns momentos, quando nós vemos estes homens maus que a história nos relata, passando por determinadas dificuldades, nós ainda somos capazes de dizer: bem feito, está pagando mais do que merecia, bem feito, ainda está pagando um pouco. Não importa, irmãos, a nossa mente humana, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ordena a não abrir mão de ninguém, mas nós abrimos mão. Quantos de nós já não vimos alguém passando por determinadas necessidades e nós passamos de largo, como se fossem ali no caminho de Jericó? Quantas vezes nós não abrimos mão e fazemos de conta que nem estamos vendo determinada situação acontecendo, justamente para que não possamos nos envolver, para que nós não possamos fazer parte ou tomar parte daquilo. E quantas vezes nós fazemos pior do que isso, quando nós dizemos: a misericórdia e a graça de Deus jamais alcançará homens perversos como esse. Voltando para a nossa mente cristã, nós dizemos assim: a pregação da palavra muda. Voltando para a nossa mente humana, nós vamos dizer: nem a palavra de Deus dá jeito. E o pior, irmãos, é quando nós vemos um relato de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que já se deliciaram nos bálsamos do Senhor, que já viveram nos átrios do Senhor, e acabam se desviando e cometendo coisas atrozes, como esta que nós estamos ouvindo aqui através da leitura da palavra de Deus. Esse texto que nós lemos está falando a respeito de um homem mau, e um homem conhecedor dos mistérios de Deus, um homem criado no palácio e criado no templo. Vamos relembrar agora há pouco, o pastor Floresvaldo aqui começou a dizer uma palavra, eu falei: ele vai entrar na mensagem, quando ele começou a falar aqui a respeito do rei Ezequias, que ao ficar enfermo e estar de lado, recebe a visita de um profeta de Deus, e o profeta diz a ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não tem jeito. Deus disse: você vai morrer, e acabou. O homem pode dizer não, quando Deus diz sim, está feito. O homem pode dizer sim, mas quando Deus diz não, está feito. Mas nós vemos então dentro do relato bíblico que
Ezequias vira-se para a parede e vai dizer ao Senhor, não cobrando, não exigindo, não colocando Deus contra a parede, não querendo fazer troca com Deus. Apenas e tão somente Ezequias diz para Deus o seguinte: o Senhor, lembra-te de que eu tenho sido fiel ao Senhor. O profeta sai do palácio, está no meio do pátio, já indo embora, já dei o recado que Deus mandou. O Senhor diz para o profeta: volta. Diz para ele que eu ouvi a oração dele. Diz para ele que eu fiz um levantamento em todos os anais da história e vi realmente a fidelidade dele. Vi como ele tem sido honesto e fiel para com a minha obra, para com a minha palavra. Afinal de contas, um homem que preocupou-se em trazer a nação debaixo dos caminhos do Senhor, desmontando e destruindo tudo aquilo que poderia servir de adoração contrária. E Deus diz então para o profeta: volta e diz para ele: vou dar mais 15 anos, tá bom? Diz-nos a Bíblia que Ezequias não tinha filhos. Mas, pelo relato bíblico, e vamos considerar o contexto histórico e as datas ditas pela Bíblia, depois de 3 anos da sua cura, daquele momento da palavra de Deus, nasce o seu filho Manassés. Tanto é que Manassés tem 12 anos quando Ezequias vai falecer. E obviamente que Ezequias faleceu depois de 15 anos que Deus havia dado. A palavra de Deus estava batida, o martelo ali colocado, o machado à raiz. E nós vamos encontrar agora, irmãos amados, um homem criado no temor de Deus. 12 anos deu para aprender muita coisa de Deus. 12 anos deu para saber exatamente como Deus quer as coisas. 12 anos dá para saber exatamente o que agrada e o que desagrada a Deus. Quando Ezequias morre, Manassés assume o trono. E assume o trono debaixo de um domínio de alguém, para até que ele pudesse tomar uma idade que tomasse as suas próprias decisões. E quando chegou o momento dele tomar as suas próprias decisões, nos diz a Bíblia que ele colocou em seu coração um intento de afrontar a Deus. Existem muitos irmãos que dizem que são servos do Senhor. Estamos no culto de ceia e é uma mensagem doutrinária. Existem muitas pessoas que dizem que são servos do Senhor, mas somente Deus sabe o que esta pessoa faz às escondidas. A Bíblia nos diz, irmãos amados, lá em Atos dos Apóstolos, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Se eu não sei que eu estava errado, a Bíblia nos diz que a cobrança de Deus, ela vem, mas não com a severidade para com aquele que sabe que estava errado e mesmo assim insiste em fazer. Duro é para o homem, duro é para a mulher quando ele intenta afrontar a Deus. Você sabe que nós afrontamos muitas vezes até a própria justiça humana, e muitas vezes nós somos até aprisionados por conta disso, e vamos muitas vezes para trás das grades, mas pela busca e pela possibilidade financeira de você ter bons advogados, tudo isso vai ser reconsiderado e você está fora das grades. Mas diante de Deus, debaixo da sua potente e poderosa mão, e atrás das suas grades espirituais, somente pode escapar se houver infinita misericórdia e imensa graça. Aleluia. A Bíblia nos fala, irmãos amados, que Manassés, colocando em seu coração então o propósito de afrontar a Deus, começou a fazer e a praticar todas as coisas que Deus não se agradava. Um dos primeiros atos que Manassés teve a preocupação de fazer foi retornar toda a
havia conseguido terminar, dizendo para o povo de Israel, dizendo ali para a nação de Judá: não há problema algum, afinal de contas nós podemos ter quantos deuses nós queremos, nós podemos servir quantos deuses nós pretendemos, nós podemos oferecer tudo aquilo que nós temos, não tem problema algum. E por isso nos diz a Bíblia que Manassés teve a preocupação de adorar as estrelas e os astros celestes. Eu nunca ouvi falar, pela Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus, que as estrelas pudessem fazer algum milagre. Eu nunca ouvi falar que os astros pudessem fazer alguma alteração. Eu nunca ouvi falar que esses astros pudessem ter vontade própria, porque a Bíblia nos fala que até mesmo quando Deus quis, mandou com que o sol parasse, e o sol não se atreveu a sair do lugar. Até mesmo quando Deus quis, mandou que a sombra revertesse, que a sombra voltasse no tempo, e a sombra não se atreveu a caminhar 1 milímetro, teve que voltar no tempo do relógio que Deus determinou. Até porque, se os astros são criação de Deus, quem é a criatura para se surgir contra o seu Criador e dizer: agora quem manda sou eu e quem faz sou eu? Mas Manassés não entendia isso. Conhecedor da palavra de Deus, vivendo e tendo sido criado nos átrios do Senhor, aprendendo dos segredos e mistérios que havia o único e soberano Deus, Criador de todas as coisas, e por Ele, para Ele e dele todas as coisas são feitas, e somente pela sua palavra todo o mundo se transforma. Nos diz a palavra do Senhor que Manassés, não contente então com os astros celestes, foi procurar espíritos, foi consultar os mortos, foi fazer adivinhações com as magias humanas. Sabe aquelas adivinhações que você já deve ter ouvido falar? Coloca um ovo quebrado e coloca a borra do café, e porque isso vai acontecer assim, porque aqui vai falar. Se fosse assim, irmãos amados, que as pessoas pudessem então ler a mão ou ler uma carta e dizer: a sua carta agora é de bênção e de felicidade. Se tudo isso pudesse acontecer, nós não precisávamos de Deus, nós não precisávamos de temor, nós não precisávamos de reverência. Bastava apenas então somente nós lermos ali uma pequena carta e dizer: é esta aqui a carta da minha vida. Mas o Senhor diz assim: a minha glória é minha, eu não empresto, não troco, não forneço a ninguém, a minha glória é minha. Sou eu quem diz. Me lembro quando Jeremias foi reclamar com Deus, ou melhor, desculpe, quando Jó foi reclamar com Deus e começou a questionar com Deus, dizendo: olha, Senhor, o que o Senhor está fazendo é errado. O Senhor está me permitindo um sofrimento desse? Será que o Senhor não está vendo, não conhece o meu pensamento e me permite isso? Está tudo errado o que o Senhor está fazendo. Deus disse: tá bom, você quer discutir? Vamos discutir. Vamos fazer como um pai e filho. Senta aqui, vamos agora bater um papo, tá bom? Aí o Senhor só começa a pergunta assim: onde você estava quando eu criei o mundo? Me responda isso. Onde você estava? Não pode responder? Tá bom. Porventura você sabe como é que se formam os ossos no ventre de uma mulher? Do seu filho? Os ossos ali da maternidade do seu bebê? Sabe como é que eles se formam? Sabe por acaso? Tá bom, vou lhe fazer uma pergunta fácil, Jó. Você sabe de onde veio o vento? Sabe para onde ele vai? Talvez se tivesse sido eu falaria para o meu filho assim: então, chega de conversa, acabou a história. Já que você não consegue me responder o mínimo, então eu não vou perder mais tempo com você não. Mas a Bíblia nos diz que Deus continuou a perguntar para Jó várias coisas, e entre estas coisas está lá no capítulo 39 ao capítulo 42 do livro de Jó, e
que Deus pergunta para Jó: bom, você sabe como é que se alimentam os animais do campo? Sabe os animais do brejo? Os animais do pântano? Os animais do mar? Você sabe como é que eles alimentam? Sabe como é que tudo isso foi feito? Sabe essa máquina perfeita? Sabe como tudo isso funciona? Então não questione, apenas sirva. Mas a Bíblia nos diz que Manassés, não satisfeito com toda essa idolatria que ele havia voltado a implantar, não satisfeito com as adorações tolas, humanas, sem resultado algum. Eu sei que tem irmãos que não saem de casa sem ler o horóscopo. Está preso nos astros. E o pior de tudo é isso: está saindo de casa e de repente o horóscopo lá disse assim: a sua cor hoje de sorte é o azul. Tudo amarelo, volta e troca a roupa. Quantas pessoas eu conheço assim? Quantas pessoas que já dizem assim: eu sou do signo de tal, isso aqui é signo forte, isso aqui não tem quem vença. A única coisa que eu sei de mim é que eu estou debaixo da misericórdia de Deus. Por Ele é o caminho e continuo seguindo até onde Ele quiser, porque quem aplana o meu caminho é Ele. Quem me livra do abismo é Ele. Quem me tira do laço é Ele. Quem me dá a vitória é Ele. Quem me abençoa é Ele. Quem me castiga e corrige é Ele. Mas Ele pode. Ele é meu Deus. A Bíblia nos diz que Manassés, não satisfeito com toda essa idolatria, entendendo que até aquele momento tudo que ele havia feito não tinha irritado Deus de tal forma. Existe um grande problema em alguns seres humanos, daqueles que se dizem cristãos. Nós não estamos pregando para incrédulos e nem para ímpios. Existe um grande problema quando ele diz assim: não, eu quero ver se realmente é assim que Deus age. Quero ver. Deixa eu ver. Ele não quer que eu chute isso aqui? Então eu vou chutar. Ele diz que eu não devo agir assim, pois agora eu vou agir. Ele me disse que ele não se agrada de mim fazendo dessa forma, pois agora eu vou fazer. Eu quero ver o que ele vai agir. Quero ver se ele vai me matar. Quero ver então se ele vai me castigar. Quero ver se ele vai fazer isso. Existem muitas pessoas assim. E a Bíblia nos diz que Manassés disse: olha, tudo que eu já fiz ainda Deus não reclamou, não falou coisa alguma. Isso significa que ainda não chegou lá, ou ele ainda não se importou com o que eu estou fazendo. Então vamos fazer um pouco pior. Onde é que está o templo do Senhor? O lugar onde o Senhor disse: aqui habitará o meu nome para sempre. O lugar cuja santidade nos diz, conforme a Bíblia Sagrada, o templo de Salomão, cuja santidade imperava ali, sobretudo no altar do sacrifício. Nada imundo poderia chegar até ali, porque ali era o único lugar onde Deus dizia: deste sacrifício eu emito perdão por misericórdia e por graça. Eu estou falando muito misericórdia e graça, mas deixa eu só explicar para os irmãos o que significa. Misericórdia significa você não receber o castigo que você merece. Graça significa você receber a bênção que você não merece. É por isso que nós clamamos por misericórdia e graça. Senhor, não me castigue com o peso do meu pecado. Senhor, me abençoe mesmo eu não merecendo, com a sua graça. A Bíblia nos fala que Manassés, então, irmãos, vai ao templo do Senhor, o lugar sagrado da adoração a Deus, o lugar onde estava a arca da aliança, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. E a Bíblia nos diz que Manassés então manda colocar ídolos em todos os cantos do templo. Não eram somente imagens de
não eram postes altos, que de onde as pessoas estivessem, ao entrar ou sair, de onde pudessem ver, eles estariam vendo aqueles templos pendurados, sobre tudo, inclusive sobre o altar. Obrigado. Sobre o altar de Deus, o altar do sacrifício. Manassés coloca as suas impurezas e dizendo: agora sim eu vou conseguir alcançar Deus. Atrevido. Não bastando isso, irmãos amados, o texto está aqui onde nós já lemos, os irmãos podem meditar em casa, e está também a mesma referência com algumas considerações a mais no segundo livro de Crônicas, no capítulo 33, também dos versículos 1 a 9. Não bastando isso, a Bíblia nos fala que Manassés pega o seu filho e vai lá no vale de Inom, no lugar dos sacrifícios humanos, no lugar, irmãos amados, daquele sacrifício que Deus jamais poderia permitir. Manassés coloca o seu filho e vai nos braços de Moloque, aquela imagem de escultura feita de bronze e ferro, com as suas mãos estendidas assim, e cujo fogo estava aceso, que pudesse ser sacrificado vivo, queimado nos braços de um ídolo. O Senhor diz assim na sua palavra: tudo que Manassés fez foi para provocar a ira de Deus. Há momentos, irmãos, que nós brincamos demais. Servir a Deus é uma beleza. Afinal de contas, nós contamos com pelo menos duas das atitudes mais tremendas de Deus: misericórdia e graça. Não me castiga pelo castigo que mereço, e pela graça me abençoe mesmo sem merecer. Mas há momentos em que Deus diz: basta. E o que nós mais encontramos na palavra do Senhor é o momento em que Deus diz: agora chega. O seu furor já chegou até as minhas narinas. O cheiro da sua maldade já subiu às minhas narinas. Quantos são os textos que nós encontramos isso? Nós vamos encontrar isto em todos os momentos. E chega a este ponto em que Deus diz assim: agora basta. E quando Deus diz basta, trema o homem, trema a mulher. Porque, irmãos amados, se Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, então no momento que ele diz basta, então é porque chega, acabou. Me lembro, irmãos amados, dos momentos de idolatria do povo em que as pessoas cantavam, pulavam, faziam festas e faziam tanto barulho, e Deus manda o seu profeta dizer para o povo: fale para o povo, chega de barulho. Diga para o povo: eu não estou recebendo isso, porque isso não está mais me agradando. Diga para o povo: pare com as suas festas, pare com as suas danças, pare com os seus pulos, pare com os seus sacrifícios. Eles não estão chegando às minhas narinas. Pare, manda eles parar. Eu não estou ouvindo mais, não estou recebendo mais. Quando Deus diz basta, então basta. E a palavra do Senhor nos diz assim, que Deus disse para Manassés, através do seu profeta: diga para Manassés e diga para Israel, diga para a nação de Judá: agora basta. Eu vou fazer com Jerusalém, eu vou fazer com esta nação. Quando as pessoas ouvirem o que eu vou fazer, vão tinir as suas orelhas, de tão severo que vai ser o castigo, a correção, o ensinamento que eu vou dar para este povo. Diga para eles que eu vou estender o cordel de Samaria, cordel de medir. Não passará 1 milímetro, nem a mais, nem faltará 1 milímetro. Aquilo que fizer, por aquilo que fez, irá receber. Eu estenderei, e diga a eles, o
meio desalinhado, ou uma parede, ele diz aqui, olha, só enchendo, mete massa aqui. Tem lugar que nem dá, vai ter que chumbar o tijolo primeiro, para depois rebocar, de tanta tortura que é. Mas Deus disse, não, eu vou estender o prumo. O prumo será estendido de alto a baixo, e que pegará desde o sacerdote até o povo, a qualquer um que estiver desalinhado, que estiver fora do lugar, eu colocarei no lugar, e duro é quando Deus coloca no lugar. Quando você torce um braço ou uma perna e vai lá no ortopedista, e você diz, não, cuidado, me dá uma anestesia. Olha aí, nem vou falar muito, dois ainda. E diz para o ortopedista, não dá para dar uma anestesia só porque, não tem jeito. E já viu, né? Principalmente se está com gesso, quando vai tirar aquele motorista, fala, agora vai pegar minha perna, vai pegar meu braço. Não vai não, mas ele diz que vai, e vai balançar, está doendo, está fazendo. Não é assim? E o anestesista vai com calma, com jeitinho, e Deus disse, não, eu vou pôr no lugar o que precisa ser colocado. Vai doer? Vai, mas vai ficar no lugar. Vai estralar, vai dar até tontura, mas vai ficar no lugar. E no lugar que eu quero. O ortopedista muitas vezes coloca aí, depois diz assim, agora vai tirar uma radiografia, para ver se ficou no lugar. Se não ficou, nós temos que tirar o gesso e colocar no lugar de novo. Não é assim? E principalmente quando você está todo dolorido e vai lá para a máquina do raio-x e vai pedindo a Deus, Senhor, tenha misericórdia, faça com que ficou no lugar, que ele não precise mexer mais. E quando você volta e o ortopedista olha aquilo que só ele entende, ele diz assim para você, tá bom, tá ótimo. Você... Deus disse, não, eu vou pôr no lugar. E não tem raio-x que vai mostrar. Não precisa ir lá e voltar, é de uma vez. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus disse para o seu profeta para falar para Manassés, diga para Manassés que eu vou fazer com Manassés, como uma dona de casa, que pega o prato que usou, que está sujo, e o lava, e o emborca, para escorrer até a última gota. Está aqui nos versículos que nós lemos. Ele vai virar o prato para que escorra até a última gota. Depois que estiver sequinho, não tem pano de prato, ele vai ter que secar sozinho. Aí o Senhor diz, aí então eu vou fazer com que esse povo entenda o que é que Deus quer. A Bíblia nos fala, irmãos amados, que Manassés foi levado cativo. Vieram os reis da Assíria e levaram Manassés debaixo de muita vergonha. Colocaram um anzol no seu nariz, uma argola, colocaram uma argola nas suas mãos e pés e saíram arrastando ele pelas ruas, puxado por corrente, como um animal. Afinal de contas era o grande rei. E a palavra do Senhor nos diz assim, irmãos, que ele foi, e quando chegou na Babilônia, onde ele ficou aprisionado, que era o grande momento e o lugar da Assíria que comandava, a Bíblia nos fala que Manassés, lá naquele lugar, começou a refletir e começou a dizer, que besteira que eu fiz, que tolice que eu fiz, quem sou eu para afrontar a Deus? Quem sou eu para mexer com Deus? Quem sou eu para dizer que Deus está errado? Quem sou eu para mudar as coisas que Deus está fazendo? Ou será que você não se lembra lá de Jeremias, quando Deus diz para ele, vá à casa do oleiro, entra, observe, não fale nada, somente observe ele fazendo o vaso, e está lá o oleiro na roda, girando e amassando barro e fazendo o vaso. De repente o vaso quebra, o oleiro amassa tudo outra
vez e vai, outra vez, e vai fazer outro vaso. E o Senhor disse: então, desta forma, da mesma maneira que o oleiro trabalha com barro, é assim que eu trabalho com vocês. Se você não estiver no prumo certo, eu te amasso. Se você não estiver no alinhamento certo, eu te endireito. Se você não estiver na medida certa, eu vou estender ou vou encurtar. Mas de uma coisa certa, vai ficar da maneira que eu quero que fique. Glória a Deus! Afinal de contas, só Ele é Deus. A Bíblia nos fala que Manassés então ora ao Senhor. E ora ao Senhor pedindo misericórdia. Senhor, eu sei que o Senhor é o grande sobre a terra. Eu sei que o Senhor é Deus único. Eu sei que eu fiz muitas tolices. Eu sei que os meus pecados são maiores do que as areias da praia. Eu sei que as ondas da lama do meu pecado são maiores do que as águas do mar. Eu sei de todas essas coisas, mas eu sei também que se o Senhor quiser, o Senhor pode ter misericórdia e me perdoar. Não há possibilidade de dizer não para um coração arrependido e contrito. Jamais Deus vai dizer não para alguém que se arrepende e que chega diante dele com sinceridade, com pureza, com verdadeira realidade, apresentando a ele todos os seus feitos, mesmo que ele já saiba de tudo. E no momento em que você faz isso, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus esquece o castigo que prometeu que lhe daria, esquece da bondade que certamente você teria que receber, e Deus então se lembra do seu amor, da sua misericórdia, dos seus atributos, e diz: levanta-te, meu filho, eu te sustento pela minha mão, eu te coloco em pé, eu te coloco uma roupa nova, eu te ponho uma sandália no pé, eu te ponho uma meia no dedo, eu lhe dou a direção, siga em frente. Não há como Deus dizer não para um coração arrependido. Não há. A grande preocupação que você precisa ter aqui, irmãos, para nós seguirmos para o encerramento, a grande preocupação que você precisa ter aqui é entender o que fez Manassés chegar ao momento do arrependimento. Nós costumamos dizer, como pregadores, e principalmente quando nós estamos fazendo um convite para o pecador, nós costumamos dizer assim: você que não vem pela rede do amor, vem pelo anzol da dor. Se a rede não conseguiu lhe apanhar, que é a rede do amor, então o anzol vai lhe fisgar e vai lhe trazer. Não é assim que nós falamos? O que fez Manassés se arrepender? Muitas vezes nós continuamos nos nossos erros e falhas porque nos falta seguir o exemplo de Manassés. Manassés teve uma atitude, reconheceu que estava errado. Não adianta malhar no ferro frio, o ferro não vai se moldar. Muitas vezes o que falta para nós é tomar uma atitude. E muitas vezes, irmãos, nós não tomamos a atitude porque nós somos arrogantes, porque nós somos beiçudos, porque nós somos narigudos, porque nós somos petulantes, porque nós achamos que nós é que estamos com a verdade, e se não é da minha maneira, se não é do meu jeito, então não vai acontecer. Vou lhe dizer o que Deus responde a todos nós neste momento: não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é da sua forma, não é do seu peito, não é do seu nariz, não é da sua vontade, é minha vontade, é do meu jeito. E quando o homem toma uma atitude,
uma atitude sincera, uma atitude que vem de dentro, uma atitude de arrependimento, uma atitude, irmãos amados, que faz com que ele reflita todos os caminhos por onde ele tem andado. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus se levanta do seu trono e com sua mão estendida diz: agora eu estou lhe protegendo, lhe abençoando, lhe sustentando. O que está faltando em nós é tirar o orgulho de lado e tomar a atitude de arrependimento. O que está faltando para nós é tirarmos a arrogância, deixarmos de lado e tomarmos uma atitude de arrependimento. O que está faltando para nós é deixarmos a nossa petulância, o nosso orgulho, o nosso eu de lado e seguirmos em frente. Não importa, irmãos amados, o que nos tem feito, não importa quem está do nosso lado à direita ou do nosso lado à esquerda, não importa o que querem fazer, não importa o que querem nos derrubar, importa que eu tenho que tomar uma atitude, e esta atitude é o que vai mudar totalmente a minha vida, a minha existência, a nossa vida, a nossa maneira de ver Deus e agir com Deus. Muitas vezes está faltando para nós apenas e tão somente tomar uma atitude. Mesmo que você seja um perverso pecador, mesmo que você tenha feito tudo porque para ver até onde Deus vai com você, até mesmo porque você diz: Deus não é tão severo assim, Deus é misericórdia, é amor, é bondade. Você se lembra dos 129 atributos de Deus, da bondade e misericórdia, mas se esquece de um único atributo: Deus é justiça, e da sua justiça só a misericórdia, através da sua atitude de arrependimento, reconciliação, para que Deus continue te abençoando. O que falta para mim esta noite? O que falta para você nesta noite? O que falta para nós nesta noite? A atitude de tomar a atitude de arrependimento. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus.